Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar hoje aqui sobre um tema que vocês não vão gostar, eu sei, vou ter um monte de dislike, mas a real é essa. Copiar o estilo de vida dos ricos vai fuder a sua vida e eu vou ter que conversar a sério com vocês sobre isso. E o problema é que boa parte da minha audiência assiste esse tipo de conteúdo, eu olhei aqui na comparação dos últimos 90 dias e vi isso. O que acontece? Começou um tipo de conteúdo agora que tá ficando bem famoso na internet, que é um conteúdo em que as pessoas começam a falar sobre como fulano vive a vida dele, tal bilionário, os hábitos desse bilionário. E tem uma galera também que começa a visitar algumas pessoas que ganharam dinheiro e aí faz ali 24 horas na rotina de fulano e tal. Qual que é o grande problema disso, né? É que quando a gente vai gravar um conteúdo, ou por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, ou quando eu vou comentar com alguém sobre os meus hábitos, ou sobre os hábitos das pessoas que eu conheço intimamente, assim, e que tem muito dinheiro, ou que tem acesso a isso, as pessoas modulam aquilo que elas querem que as pessoas saibam. Então, é assim, se eu te perguntasse, né, e você fosse um bilionário, olha, o que você faz da sua vida? E você fosse um cara que vai no prostíbulo toda semana, você não ia me contar esse detalhe. Se você bebe todos os dias à noite, você não ia me falar esse detalhe. A maior parte das pessoas, elas não são sinceras nesse nível. Quando eu te pergunto, por exemplo, como você vive a sua vida, se alguém te pergunta como é a sua rotina, você vai falar, olha, eu acordo, eu estudo, etc. Tem alguém que fala que é viciado em jogar poker? Tem alguém que fala que é viciado em pornografia? Tem alguém que fala qualquer uma dessas coisas na hora que a gente vai contar sobre a nossa vida? É óbvio que não. Por mais que as pessoas tenham problemas com drogas, por mais que as pessoas tenham problema com álcool, por mais que as pessoas tenham N problemas de vida, elas selecionam ali o melhor da vida delas para contar para outras pessoas. Então entra em pauta o exercício, entra em pauta isso e aquilo. E essas pessoas criam uma espécie de vida em que elas fazem uma versão para a internet daquilo. E obviamente espera-se que todo mundo saiba disso. Só que não, tem um monte de gente agora copiando as coisas e usando como argumento, fulano de tal vive dessa maneira, eu tenho o hábito de ciclano, o hábito de fulano. E isso tem criado uma geração de pessoas que começam a se culpar por não terem os hábitos perfeitos, ou por sair com os amigos, ou por fazer qualquer outra coisa que é absolutamente normal. Então nesse vídeo aqui eu vou conversar um pouco sobre esses temas e mostrar um pouco dessa mentira que existe a respeito disso. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, a primeira coisa, né, é que a maioria desses hábitos de milionários vendidos na internet é bullshit. Então, boa parte dessas pessoas que enriqueceram, elas enriqueceram porque estavam num momento específico, fazendo uma coisa específica, tiveram determinados níveis de sorte, e claro, né, tem sim o comprometimento com aquilo, tem uma entrega muito importante, mas essa ideia da panaceia mágica, que se você conviver com X pessoas, se você ler X livros por dia e etc., você vai conseguir ficar rico, é uma besteira assim por completo, né? Se leitura deixasse as pessoas ricas, professor universitário era tudo bilionário. A gente pegaria a lista da Forbes ali, ia ter professor universitário. Você tem pessoas, como meu irmão, por exemplo, que é um acadêmico, ele dedicou a vida dele à leitura. É basicamente isso que é ser um acadêmico, é leitura e escrita o tempo inteiro. E você vai pegar ali, os ganhos dele não são maiores que 99% da população, não é assim que se define, né? Então, a leitura, o exercício, sei lá o que, nada tem a ver com o dinheiro. O dinheiro obedece regras muito específicas. Comprar mais barato, vender mais caro, é um tipo de coisa. Comprar matéria-prima, transformar ela numa fábrica em alguma coisa usando seus funcionários e com isso vender isso por outro valor. Domínio de técnicas de marketing e vendas, isso tem a ver. Domínio de cadeia de logística e produção, isso tem a ver. Então, esse tipo de conteúdo deixa rico. Essa ideia de jogar tênis, tomar sol, correr a maratona, isso é tudo moda. Os ricos, eles são idiotas igual todo o restante da sociedade. Então, se você pega um rico de hoje e volta num rico de 2010, você vai perceber hábitos diferentes, porque eles entram em modinhas também. Todos eles agora estão com Oura Ring. Então você pega lá, todos eles vão estar com aquele anel que mede o sono. E agora, em vez de disputar quem acorda às 5 da manhã, eles estão disputando quem tem a melhor qualidade de sono, porque dormir melhor melhora a tomada de decisão. Mas aí quando você pega eles, no período que eles ficaram ricos, a maioria tinha uma vida
vida completamente disfuncional, né? Se você pega, por exemplo, o Mark Zuckerberg lá no começo da empresa dele, o campeonato de quem virava mais shot de tequila, né? Agora que ele é bilionário, ele vai lá e fala, não, eu gosto de fazer artes marciais, porque isso melhora a minha tomada de decisão. Não melhora nada, ele tá com tempo livre, não tem mais porra nenhuma pra fazer da vida, não tem mais onde enfiar dinheiro e fica brincando disso. Mas assim, não, você pega o Elon Musk ali, ele até pouco tempo atrás mostrava lá, ostentava aquela barrigona gigantesca e tomava uísque, era isso que ele fazia da vida. Fumando, bebendo uísque, era isso que ele fazia. O Jeff Bezos, mesma coisa, era gelatinoso, daí ele divorciou e ficou malhado. Então assim, não tem nada a ver, isso não fez eles ficarem ricos. Olha o Jeff Bezos no começo da carreira dele, até ele ficar bilionário, você vai perceber que o maluco tinha cara de quem não dormia há meses. Por quê? Porque obviamente é uma rotina extremamente estressante, etc, essa de tocar a empresa. Aí eles arrumam um CEO para a empresa deles, que a pessoa começa a trabalhar de verdade, porque eles têm dinheiro demais e vão viver a vida. Se você tentar imitar os hábitos dessas pessoas e desfocar daquelas coisas que realmente fazem sentido, a única coisa que você vai ganhar, normalmente, é um corpo talvez um pouco mais saudável e ansiedade. E aí não tem muito o que fazer, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Segunda coisa que a gente pode falar aqui é que muitas dessas pessoas que já enriqueceram ali, elas vão falar pra você sobre a simplicidade da vida, sobre a importância de você manter o seu consumo extremamente baixo. Então é assim, nossa, no período da minha vida onde eu comecei, eu não trocava de carro há 15 anos, porque olha como eu sou uma pessoa, sabe o quê? Isso é performance, isso é feito para que os funcionários daquelas pessoas olhem para elas e admirem elas, é feito para isso. Então, olha, eu não quero que as pessoas comecem a ter expectativas irreais com relação a dinheiro, etc. Então, ao mesmo tempo que o Mark Zuckerberg, por exemplo, não trocava de carro, ele tinha 2 jatos. É uma economia que seria completamente sem sentido. Quando você vai olhar pessoas também que dizem assim, nossa, eu troquei meu carro a primeira vez depois de 15 anos de empresa, eu dirigia o mesmo carro, sei lá o quê. Eu conheço várias dessas pessoas que falam isso na internet e eu visitei a casa delas. As pessoas viviam em casas que, assim, não faz nem sentido. É uma pessoa que tinha uma casa que você demoraria, sei lá, 3 meses pra andar naquilo ali, e a pessoa tá na internet dizendo, nossa, que eu sou uma pessoa que eu era super econômico, eu fiquei com o meu salário, usei de sei lá o quê. Gente, ninguém fica rico economizando salário, isso não existe. Assim, se você economizar 25% que você ganha e investir todos os meses, que é o que eu ensino aqui, você vai ficar rico? Não, você vai simplesmente ter um pouco mais de dinheiro do que você tem hoje e vai ter uma vida mais confortável, porque o dinheiro, ele começa a gerar dinheiro. Se passar muitos anos, se fizer isso durante 45 anos, você vai ficar rico. Mas alguma dessas pessoas que vocês estão vendo tem 60 anos que tá te dando essa dica? Porque se essa pessoa não tem 60 anos, não foi isso que ela fez para enriquecer. Pasmem, né? Não tem como. Porque se a pessoa ganhava um salário... Vai lá, pega aqui comigo. Então a pessoa ganhava um salário de... Vamos pegar, ó. Isso aqui é o topo do funcionalismo, hein? Você tem que ser uma pessoa que tá bem para ganhar um salário desse. Vamos pegar uma pessoa, um executivo, aqui na empresa tem executivos que ganham uma grana dessa, ganha 40 mil reais, vamos pôr, bacana, né? Um salário incrível. Essa pessoa que ganha 45 mil reais, ou 40 mil reais, vamos pegar, então ela vai pegar e investir 25% do que ela ganha, ou 10 mil reais. Essa pessoa vai pegar 10 mil reais e vai investir numa taxa de juros de 8%, que eu aceitava, né? Tirar a inflação, aquela coisa toda. Se essa pessoa investir isso por 10 anos, ela vai ter 1.822.000 reais. Se ela investir isso por 20 anos, ela teria 6 milhões de reais. Com 6 milhões de reais, essa pessoa nessa taxa de juros, ela passa a ter, com 6 milhões de reais, ela passaria a ter um salário mensal, se ela quisesse viver de renda, de 36 mil. É verdade que depois de 20 anos, então, essa pessoa conseguiu acumular um patrimônio que é o suficiente para ela viver daquela renda e tal, e ter um bom ganho. Ela ficou rica? Dá para comprar uma Lamborghini? Dá. Aí você compra e só tem a Lamborghini. E aí começa de novo. Foi isso que essa pessoa fez? Pegou o dinheiro dela, investiu o salário todos os meses bonitinho? Não, né? Eu consegui, por exemplo, aqui no canal, eu mostro pra vocês, eu consegui chegar a milhões de reais investidos sendo executivo. Por quê? Porque é de uma área que tinha uma renda variável. Então ali, por exemplo, eu vivia, né, com 10, 15 mil reais, que não era nada difícil, porque eu era um jovem, eu morava numa casa normal, tal, não tinha nem um passarinho pra dar água, não tinha filho, não tinha nada. Eu pegava quase todo o meu salário e investia. Aí funciona. Você pegar aqui, ó, investir 40 mil reais, por exemplo, ou 50 mil reais, igual eu fazia aqui no começo do canal, aí funciona rapidinho. Você pode pegar aqui, ó, 5 anos, você tá com 2 milhões, você pegar 8 anos, igual eu investi, por exemplo, tá com 5 milhões aqui. Além de tudo, quando eu mexia com isso aqui, eu ainda empreendi, tinha 2 empresas ainda. Aí eu pegava aquele dinheiro ali e investia mais ainda. Aí beleza. Pegou aqui, investiu 150 mil, 80 mil, igual eu investi aí no começo do canal, pega aí e volta. 80 mil, quanto que eu investi aí? Eu fazia vídeo. Antes da UVP, hein? Posso falar, diferente da maioria do pessoal da internet, eu posso dizer que meus vídeos estão públicos, né? Eu investi
o dinheiro pra vocês assistirem. E eu não vendia nada aqui no YouTube nos primeiros 2 anos de canal, 1 ano e pouco de canal ali. Então esse dinheiro veio de onde, né? Veio do meu trabalho. Aí sim, ó lá, investiu 80 mil por mês, aí você faz 10 milhões de reais. Nossa, daí você faz um belo patrimônio. Ficou rico ao ponto de comprar Lamborghini? Então, investir dinheiro normal, vindo do seu trabalho, etc., vai dar essa grana pra você? Economizar vai deixar você rico? Dar uma vida confortável? Pô, legal demais, né? Você investir ali 5 mil reais por mês, passou 5, 6 anos, você já tem uma vida mais confortável, porque se acontecer qualquer coisa, você tem dinheiro, tem de onde tirar. Agora, todo o resto, mentira. Mentira. Economizar não fez ninguém comprar Lamborghini. Economizar não fez ninguém comprar mansão. Até porque quem economiza não compra mansão. Quer ver um cara que economiza de verdade? O Barsi. Você tá vendo ele morando na mansão zona com um Lamborghini? Não. Por quê? Porque eu acredito de fato que o Barsi, o dinheiro dele, veio boa parte, né, do reinvestimento dos dividendos, etc. Óbvio, tem uma origem do dinheiro também, porque não é assim, do nada você investe, se você não tem dinheiro para investir, não tem como obter dividendos, né? Nossa, eu vou investir 300 reais do meu salário. Obviamente o Barsi não deveria ganhar um salário mínimo, porque senão fica muito difícil de acumular esse dinheiro. E aí, que nos leva ao terceiro tópico aqui, que é a internet, ela vai tentar, né, romantizar esse burnout, esse sofrimento, a etapa de construção, porque isso é storytelling. Então é assim, quando eu venho aqui contar minha vida pra vocês, todo mundo faz isso. Não é uma coisa... Se você não quiser, você faz isso. Quando eu venho aqui contar minha vida pra vocês, poxa, eu vou contar dos percalços, porque isso gera uma história que ela faz mais sentido. Então eu não vou vir aqui falar pra vocês, nossa, aqui no meu aniversário de 29 anos, eu estava fazendo, de 30 anos, por exemplo, eu fechei um restaurante pra encher 200 pessoas e beber pinga. Porque isso não tem... Pra que vai fazer um vídeo desse? Não tem nexo. Então você conta das dificuldades que você teve, eu falo pra vocês, nossa, quando eu tinha lá 18 anos eu perdi minha mãe, etc. Porque isso são os pontos que nos marcam. Mas quando a gente cria uma história a partir de marcos e a gente mostra uma história de conquista, que é o jeito que a gente aprendeu a fazer em Hollywood, isso é uma romantização. Eu tô contando da história do meu sofrimento com a superação por trás, porque o ser humano, naturalmente, ele quer colocar que a vida dele compensou. Todo mundo faz isso. Então você quer colocar que as noites que você virou madrugada estudando, elas fizeram diferença na sua vida depois que você passou no concurso público. Daí quando você vai contar a sua vida pra alguém, em vez de contar que enquanto você estudava, teve um sábado que você saiu pro cinema e foi no motel com a sua namorada, você vai contar a história de como você passou aquele final de semana estudando. Não por maldade, mas por natureza disso. Agora, a gente pega na internet, as pessoas começaram a fazer recortes da vida delas, elas pegam uma fotinha e mostram, olha como eu fui pedreiro da minha primeira casa. Tudo bem, você trabalhava como pedreiro? Não, eu tava só dando manutenção na minha casa. Pô, então para de drama. E aí a sociedade romantiza isso e tem um monte de doido que realmente vai acreditar que eles precisam sacrificar tudo na vida deles para poder chegar lá. Porque todas as histórias que ele conhece histórias da Disney, onde alguém começa, né, Cinderela, apanhando da vida, encontra o príncipe casa. Alguém começa se esforçando e aí vai lá e vence na jornada do herói. Isso é storytelling, a gente acredita nisso, mas a vida não é linear dessa maneira. Ao mesmo tempo que no ano que a minha mãe morreu, eu devo ter ido em alguma festa também. Eu fui beber algum drink com meus amigos. Minha mãe morreu, minha vida não acabou, né? Eu tava ali naquele momento de sofrimento, eu trabalhava muito, trabalhava na escala 6x1, mas eu me lembro de ter ido com meus amigos em vários lugares, eu me lembro de ter saído pra beber, eu me lembro de ter conversado, me lembro de ter namorado, me lembro de ter transado com os outros. Normal, com a vida de qualquer outra pessoa. Só que na hora que eu vou contar isso pros outros, eu vou dar uma palestra, nossa, nesse dia aqui transei com a Juliana. Não, você vai lá e fala, nossa, esse dia aqui eu trabalhei pra caralho, olha essa foto aqui dessa época que eu tava trabalhando pra cacete. Só que isso é romantização. E se você tentar viver essa vida de Buda, a única coisa que você vai encontrar, né, é solidão. Vai começar a ter um abalamento na estrutura da sua cabeça, de como você funciona, e aí você vai ter mais problemas do que solução. Não é que você vai começar de repente a começar a ir bem, etc. Porque o ser humano, quando ele está em sofrimento psíquico, ele não constrói fortuna. Vou te dar esse spoiler para você, né? Só quem constrói fortuna em sofrimento psíquico é artista, porque ele romantiza a própria dor. Mas no geral as pessoas não conseguem. Então essa coisa não vai funcionar, que nos leva ao quarto item dessa lista, né? Muita gente vai pregar a disciplina extrema começando com uma vantagem grande. Se eu tiver que falar, por exemplo, da minha própria vida, eu
fui de uma família pobre de classe média baixa, vamos supor. Não é classe média... Em algum momento classe média média, em algum momento classe média baixa, em alguns momentos vai variando. Mas no geral, né, eu tive uma vida mais como pessoa pobre, porque eu não tenho como mentir isso também, porque eu morava lá no Santo Hilário, né? Se eu tivesse uma família que tem um pouquinho mais de dinheiro, você que é de Goiânia aí, pesquisa Santo Hilário, dá uma olhada que até hoje não evoluiu muito baixo. Eu morei no Jardim Novo Mundo e no Santo Hilário. Então não é uma coisa assim, e no centro da cidade de Goiânia. Dá pra saber que eu não era assim uma pessoa riquíssima. Mas aí o que acontece? Posso falar dos meus dias de disciplina, posso falar do meu esforço, posso falar de como eu acordei cedo e trabalhei e peguei sei lá quantos ônibus, mas tem umas partes que a gente vai sempre esquecer na hora de contar as histórias porque a gente tende a valorizar demais nosso próprio esforço. O que eu não conto, por exemplo? Que meus pais liam o tempo inteiro. Essa é uma informação que é importantíssima, né? Enquanto a maior parte dos meus amigos tinham pais que mal eram alfabetizados na minha escola lá, e de fato é essa a realidade do Brasil, meus pais eram leitores ávidos, então todos os dias na minha vida, né, o que foi feito? Eu tive pai e mãe presente, já é uma coisa que no Brasil metade da população tá faltando ou o pai ou a mãe, ou às vezes os dois, né? Eu morava num dos estados brasileiros com um dos menores índices de violência, eu ia ali a pé pra minha escola, tranquilo, não tinha medo que me roubassem ou que me matassem, eu chegava na escola, não tinha, né, até o meu primeiro ano desse médico, no primeiro ano tinha gente usando droga, eu chegava na minha escola, era coisa normal, não tinha muita gente violenta nem nada, não tinha gente com fuzil na rua, né, porque obviamente se eu enxergasse que vender droga era uma boa solução, talvez eu tivesse vendido droga, que eu sempre fui meio esperto. Então, se alguém tivesse me falado assim, nossa, Raul, se você vender um quilo de cocaína você ganha X reais, talvez eu tivesse feito, eu não sei como é que teria sido. No geral, as espertezas que dava pra fazer, eu fiz, né? O que me explicaram que dava pra ganhar dinheiro ali, pô, comprar uma coisa, vender por outro valor e tal, eu sempre achei interessante. Então, obviamente, se eu tivesse convivido num lugar que normaliza o crime, o roubo, etc., talvez eu tivesse virado criminoso. Eu acho que eu tinha um tino, minha mãe tirou na surra. Eu falei isso hoje em dia, não pode mais falar que apanhou, né? Mas de fato eu acho que eu tinha um tino por crime, porque eu me interessava muito por qualquer coisa que me explicassem que dava pra ganhar dinheiro fácil. Então, obviamente, né, essas coisas teriam feito diferença. Aí como eu não convivi com nada disso, todo mundo que eu convivia, a referência era trabalho, estudo, etc., eu me tornei um ser humano honesto, né? Mas foi muito mais fácil virar um ser humano honesto. E outra coisa as pessoas em todo lugar me incentivavam, os professores falavam que eu era inteligente, que eu tinha potencial. Você vê, eu dando trabalho, ia pra diretoria toda hora e todo mundo falando, nossa, que menino maravilhoso. Isso é uma puta de uma vantagem, né, que você tem. A Simone, obrigado Simone, do colégio, me falou, né, que eu era um menino bom. Meu professor de física me deu o universo numa casca de nós do Stephen Hawking pra eu poder estudar pra Olimpíada de Física, me interessar por física. Essas coisas todas a gente esquece. Então assim, um monte de gente trabalhando pra você funcionar, seu avô, sua avó, todo mundo presente na família, falando, menino, você não pode fazer isso, quando você mente, você conta tudo errado, você toma uma surra, toma uma coça, até você virar gente, aí a gente pega tudo isso e esquece que isso é uma puta vantagem, que é se comparar e falar, nossa, fulano de tal, ele é preguiçoso, mas o fulano de tal, o pai dele chega bêbado e espanca ele. Aí não é o mesmo nível de realidade, né? Você começa com uma vantagem. Então essas pessoas que hoje conseguem ter uma disciplina extrema e que eles conseguem estudar, nossa, eu me esforcei para me estudar, sei lá quantas horas mas dependendo da casa que você nasce, se você tá estudando ali quieto, alguém te dá uma mãozada na cara e fala para você arrumar um emprego, porque você tem que colaborar com as coisas da casa. Então só ter tempo para estudar já é coisa de rico. Ah não, Raul, mas eu sou pobre, eu tenho tempo para estudar. É porque você não é tão pobre quanto você pensa que você é, porque não existe. Você tá ali numa casa que tem 10 pessoas, né, e que a mãe ganha um salário, ou você vai ter que vender picolé na rua, você vai ter que fazer alguma coisa para se virar, porque não tem de onde vir o seu dinheiro, né? E aí você acha que é pobre demais, que você veio de uma infância que faltava coisa. Mas o que faltava? Ah não, tinha dia que eu queria comer rosca e não tinha dinheiro para comer rosca. Ah, mas o pão tava lá, tava lá o pão. Essa parte a gente ignora. Então, normalmente quem prega disciplina extrema e fala de mérito demais, assim, você pode reparar que é sempre gente que começou com vantagem. Nunca é quem realmente veio da quebrada mesmo, que sabe que o mundo é complexo, que vai lá e fala que se esforçou muito. Porque todo mundo sabe, nossa, não, na minha casa era um pouquinho melhor do que na do que se fuder. É mais ou menos isso. Ah, mas tem gente com todas as oportunidades se fode também. Sim, claro que tem, pô, porque é idiota, né? Mas aí você tem que ser muito burro. Se você for a pessoa mais burra de um colégio de elite, né? Vamos supor assim, eu sou o pior aluno do melhor colégio de São Paulo. O dar errado na vida dessa pessoa é virar professor. Quando dá errado pra ele vira professor e herda uma casinha, não é isso? Porque era um menino de elite, se a família dele quebrar, ele herda 5 mansão. Aí, infelizmente, ele tem que vender a casa de praia em Angra pra poder pagar as contas, né? Aí é assim, nossa, meu pai quebrou e tal. Mas não é o mesmo quebrar. Quando fala quebrar,
Gente, pelo amor de Deus, quebrar de empresário é virar funcionário. Só que o povo já era funcionário. Não tem como. Quando um pobre quebra, ele vira mendigo. Quando o rico quebra, ele vira funcionário. Que era o nosso medo. Gente, mas eu tenho um grande risco que eu tô correndo aqui no meu negócio. Tem isso, esses dias tem um amigo meu, né? A empresa dele tá quebrando. Ele cometeu alguns equívocos, ele chegou aqui, mas o empreendedor toma risco. Eu falei, toma risco de quê? Ah, não, eu tô com risco aqui de quebrar. Eu falei, meu lindo, calma lá, se nós dois quebrar aqui, a gente arruma um emprego top, né? Pega aqui toda a experiência que você tem e tal, você mandar currículo, eu te contrato, vai aposentar com um salário legal, vai ganhar uns 15, 20 mil. Tá bom, né? O quebrar dele é trabalhar pra mim. Falei pra ele, pode ficar tranquilo. E ele pensou, é mesmo? Não tinha pensado assim. Eu falei, é isso, porque normalmente a gente esquece, cara. Você esquece que as coisas não são iguais pra todo mundo. Que nos leva ao quinto ponto, que essa ideia do lifestyle e do sei lá o quê, virou marketing pra vender curso, pra vender mentoria cara, pra vender sei lá o quê. Galera, você ter um monte de amigo rico é legal demais mesmo. Lá na UVP eu falo pra galera, você tá aqui, né? A gente tem uma área na comunidade que é só uma área de empreendedorismo. Porra, tô aqui com dificuldade, você posta lá, a galera se ajuda. Isso tudo é muito legal. Mas assistir o rico viver não vai trazer fortuna pro seu bolso. Não é isso, né? Se você ficar vendo a audiência desses canais, você vai ver lá tem 600 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. Você acha que 1% dessas pessoas vão ficar ricas do nada? Não, porque não tem nada a ver com isso. A riqueza, assim como as outras coisas, ela é uma taxa do eu sei. Se eu sei como é que funciona uma coisa e você não sabe, normalmente eu consigo ganhar dinheiro em cima dela. Por exemplo, eu consigo importar container da China. Consigo, né? Eu sei N formas de fazer isso. Se eu fizer isso, obviamente eu vou ganhar dinheiro. Eu sei como é que funciona uma liberação aduaneira, etc. Eu sei como é que manda dinheiro offshore. Eu sei como é que pega dinheiro e investe nos Estados Unidos eliminando impostos. Nossa, obviamente esse tipo de conhecimento ele me dá dinheiro. Ah, não! Eu sei que ricos jogam tênis e tomam chá de, sei lá, de beterraba de manhã. Não vai dar nada. Isso aqui não tem nenhum tipo de conhecimento. Ninguém vai pegar e fazer um vídeo pra você ensinando assim, olha como eu ganho dinheiro. Porque ninguém é burro desse jeito. Se você pegar aqui e fizer um vídeo, né? Olha, agora aqui eu vou fazer um vídeo, né? Eu como bilionário, vou pegar aqui... Não, em vez de eu mostrar eu pegando jatinho, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar a lista dos meus fornecedores de produtos químicos aqui. Cadê que o Adib faz, né? Pega lá a lista de produtos e mostra como é que funciona. Não, vou mostrar agora para você como é que constrói uma planta industrial para você. Como é que faz terceirização de medicamento, que ele sabe fazer. Como é que eu faço terceirização de medicamento aqui? Boto os indianos para fabricar minhas coisas. Isso aqui não existe, ninguém vai explicar isso. Porque se você explicar isso, você elimina as características da sua empresa. Ah, não, Raul, mas ele dá um exemplo de como ele fez o marketing. Sim, mas ninguém quer saber como é que faz o marketing. Eu quero saber como é que você faz para você ter X pontos de produção aqui, né? Com X pessoas que vão ter que vender aquilo ali para você. Como é que você põe o cara para vender na farmácia dele? Então ninguém vai contar o milagre, né? Ninguém vai contar de onde vem os produtos, ninguém vai contar direitinho como é que funciona, porque se você fizer isso, você quebra. Então, esse tipo de coisa não vai resolver nada. Você vai ficar simplesmente assistindo a entretenimento. Se for para você assistir Lifestyle de Rico como entretenimento, às vezes é melhor você ver Big Brother, é a mesma coisa. Assistir como é que pessoas vivem, né? Dentro da casa mais vigiada do Brasil e consumir conteúdo de rico achando que você tá ficando mais inteligente, gente, isso é bobeira. Vê um negócio de entretenimento logo, assiste uma série, né? É a mesma coisa. Ah, não, Raul, mas tem a mudança no meu Minecraft. Tem mudança nenhuma. Quando você tá vendo um ator de Hollywood interpretando papel, você tá vendo um rico viver. Pode ficar tranquilo. É a mesma coisa. Então, assim, não tem grandes diferenças. Isso aqui é tudo pra vender produto. Isso aqui é tudo pra te enrolar. Não existe. Todo mundo que aparece na internet, incluindo eu, a gente tem um objetivo específico. Eu tenho um objetivo específico que eu tô aqui, te dou aula direitinho, mostro pra você, olha como eu entendo de dinheiro, olha como eu entendo das coisas. Por quê? Porque eu vou colocar você no final para entrar lá na minha plataforma. Quando eu colocar você para entrar na minha plataforma para aprender a investir, eu vou te transformar em cliente, você vai ficar o resto da sua vida me dando um pedacinho da fortuna que você gerar. Tô ganhando dinheiro como? Eu pego você, te ensino a investir. Aí você pensa, é aqui que o Raul ganhou dinheiro. Não. Toda vez, a partir do dia que você fez o seu primeiro investimento, o resto da sua vida, enquanto você estiver acumulando patrimônio, você vai estar lá na minha plataforma. O LTV é altíssimo. Então, sei lá, LTV é o tempo, Lifetime Value. É quanto tempo você vai passar comigo? Quando eu tiver 60 anos, você ainda vai estar me gerando dividendos. Esse vídeo aqui vai estar me gerando dividendo com 60 anos. Por quê? Porque meu dividendo é você. Eu te ensino a ganhar dinheiro, você ganhando dinheiro, você me faz ganhar mais dinheiro. Porque o meu produto é investimento. Meu produto é gerar dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais dinheiro eu ganharei. Quanto maior for o tamanho do seu patrimônio, maior vai ser o tamanho do meu patrimônio. Não é prático? É eficiente. Só que a maior parte das
dessas relações aqui não é muito assim. Ela é uma relação que ela vai estar triangulada dessa forma, né? É um trem assim, eu tô te explicando pra te confundir. É tudo meio Caetano. É um negócio assim, porra, não, vem cá que eu vou te ensinar o hábito dos ricos. Aí daqui a pouco tá te vendendo relógio. Aí daqui a pouco tá fazendo propaganda de empréstimo. Aí daqui a pouco tá fazendo propaganda de consórcio. Aí daqui a pouco, entendeu? Porque o produto é você. No geral, na maior parte desse conteúdo, o produto é você. É um livro, é um sei lá o quê, que na prática, o processo de enriquecimento é, eu te mostro, né, alguma coisa com a intenção de te vender um produto que é a forma como eu realmente ganhei dinheiro. Então, esse é o problema. E não tem problema quando essa relação ela é justa e transparente. Tem muita gente aqui na internet que a pessoa faz um conteúdo muito massa, explica uma coisa, explica que é um produto e vende um produto. Eu não gosto quando a pessoa diz que não é um produto. Não, não é um produto. É um jeito diferente. Eu vou destravar seu cérebro. Não tem destravar cérebro. Não existe destravar cérebro. O cérebro não se destrava, porque seu cérebro não está com defeito. Seu cérebro está normal. Ele está performando. A única coisa que vai destravar é o dinheiro e o faturamento. Então lembra disso. E o sexto item aqui, né, que a gente pode misturar já com o sétimo junto, que é assim, ó, os verdadeiramente ricos, eles nunca vão mostrar como eles vivem de verdade. A maior parte dos ricos que eu conheço são extremamente perdulários, gastam muito dinheiro. Raul, mas rico gasta dinheiro. Gasta muito dinheiro, muita festa, muita raparigagem, muita coisa errada, é carro caro demais, relógio caro demais, mansão, quenga, é um negócio infinito de gasto. E se você copiasse essas pessoas de verdade, você ia arrebentar a sua vida. Por quê? Porque a pessoa, quando ela já ganhou dinheiro, ela tem menos medo de se ferrar, porque a vida tem um conjunto de proteções. Essa pessoa pode acordar tarde, pode fazer todas as coisas diferentes disso, então para com isso, né? Eu queria, assim, bem sinceramente te explicar o seguinte, a jornada para conseguir enriquecer é conhecimento técnico, muito conhecimento técnico e bons investimentos, boas escolhas, eu juro para você que é só isso. Um conhecimento técnico, uma boa forma de extrair dinheiro da sociedade, gerando valor, preferencialmente, tem gente que não gera valor nenhum e fica rico também, tigrinho, besteira, negócio, tudo isso funciona, OnlyFans, sei lá o quê, tudo isso funciona, tudo aquilo que gera uma boa quantidade de dinheiro e você investe um residual desse dinheiro, uma parte do dinheiro que você não torrou tudo, vai gerar fortuna. Não importa se é moralmente ético, não importa se melhora a sociedade, se história, ser rico é quanto impacto positivo você gera nas vidas, é mesmo? Nossa, me fala aí o impacto positivo que o site pornográfico gera na vida das pessoas. Me fala o impacto positivo que o PCC gera na vida das pessoas, que são ricos, né? Tem fundos com bilhões de reais lá. Ah, não gera? Exatamente, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com extrair dinheiro de uma parte da sociedade, agregando coisas positivas ou não. Ah, um marceneiro agrega coisas positivas, dá pra ficar rico? Dá. Um artista, às vezes, agrega coisas positivas, dá pra ficar rico? Dá. Ah, um empresário da indústria farmacêutica agrega coisas positivas, a cura de doenças, dá pra ficar rico? Dá. Não, 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 ele vende droga mesmo, produto químico pra viciar os outros, dá pra ficar rico? Dá. Tudo dá pra ficar rico, né? A grande questão é, você só precisa de um produto, que as pessoas queiram aquele produto, ou trabalhar para alguém que tem esse produto e que as pessoas queiram aquele produto. Simples. E na escala de importância, quanto maior aquilo ficar, seja nocivo ou não, o cara que produziu a AK-47 ficou rico, o cara que hoje produz fuzis pro governo matar a gente fica rico, todo mundo fica rico, não tem problema. O dinheiro ele não tá nem aí com ética, com moral, com sua religião. Inclusive vender Bíblia dá dinheiro, olha que loucura, né? Dá dinheiro. Ah não, a mesma empresa que vende Bíblia vende Alcorão e vende... no Brasil é a mesma, tá? A mesma editora vende Bíblia, Alcorão, vende Torá, vende livro de Umbanda, a mesma, tá? O mesmo grupo, eles colocam um selo diferente pra cada um. Não vou expor aqui pra não gerar inimizade, que são meus amigos até. Mas assim, não tem. Então essa pessoa, ela tá ali escolhendo fazer isso por princípios morais? Não, tá escolhendo pelo resultado financeiro objetivo e não tem problema nenhum, né? Porque cada um acredita naquilo que quer, vive da maneira como quer. Eu só não gosto de ver você sendo feito de bobo. É isso que eu não quero, sabe? Eu acho que as relações podem ser muito transparentes. É que eu tô sendo extremamente transparente. Eu tenho interesses financeiros. Tenho interesse que você ganhe mais dinheiro? Tenho. Por quê? Porque isso vai me dar mais dinheiro. Eu ganho um pedaço do seu patrimônio. Uma vez que você aprende a investir, eu ganho um pedaço do seu patrimônio. Quanto mais dinheiro você acumular para mim, melhor. É interessante para mim que você fique comprando mansão e Ferrari? Lógico que não. Você vai tirar o dinheiro do investimento, eu deixei de ganhar. Então, eu vou falar o quê para você? Não compra Ferrari, né? Raul, mas você vai falar isso? Lógico que vou. Vou ficar mandando os outros comprar Ferrari. Vou pegar minha lista de cliente agora e falar, vai lá comprar Ferrari para tirar o dinheiro e eu deixar de ganhar. Tá doido? Não. Então eu sou inimigo número 1 da Ferrari. Não gosto de carro caro. Não gosto de gente perdulária. Por quê? Porque isso me tira dinheiro.
Não só me tira dinheiro, como tira seu sossego. Olha, aí que vem a manobra, entendeu? Já pega aqui, você vê que todo mundo tem viés. É isso que é importante, você deixar transparente seus interesses econômicos, porque sendo transparente, a pessoa percebe que você tá falando a verdade e compra de você. Isso é que é uma maravilha, não é isso? A essa hora o pessoal já clicou no formulário. Já clicou, então, se você quiser aprender a ganhar dinheiro de verdade, sem bullshit, sem historinha, clica no botão Facionário de Perfil. E como é que o VP funciona? Porque aqui não tem lorota mesmo. Você entrou, concluiu, né, as aulas, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Raul, mas isso aqui não parece uma coisa muito capitalista de se fazer, porque e se eu for desonesto? O que você tem que pensar é, 99% da sociedade é extremamente honesta. O que vai acontecer? Quando eu digo isso aqui, o cara que é bandido, ele vai pensar, pô, vou preencher o formulário aqui e vou dar o golpe lá no Raul depois, né? Tudo bem, eu vou tomar o golpe de 1%. Só que a pessoa que é honesta, ela fica assim, caramba, esse cara é muito bom. E aí as pessoas que às vezes são honestas e que não seguiram aquilo que as aulas falam e tal, o cara ia ficar chateado comigo. Ele ia falar, puta que pariu, né? Eu caí num rolo aqui, eu não consegui seguir e tal. O cara pede o dinheiro dele de volta se não funcionou pra ele. Aí eu perco esse dinheiro, mas eu não ganho propaganda negativa. É por isso que o meu nome é tão bem falado. Por quê? Não tem risco, né? O cara faz um investimento, só paga se ficar feliz. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar as relações humanas. Ah, não, Raul, mas se todo mundo falar a verdade, não funciona. Eu acho que funciona, vou te ser bem sincero. Minha mãe, né, uma poetisa contemporânea, minha mãe, quando eu tinha 14 anos, ela me deu uma lição que eu carreguei pra minha vida inteira. Eu tinha arrumado uma menina, uma moça que eu queria ter um intercurso ali, e aí eu tava contando umas histórias pra moça, né? E minha mãe, ela pegou, chegou em mim e falou assim, não faz isso não. Mulher gosta de tralha, chega lá e fala que você é um tralha mesmo, que você não vai funcionar, que você não vai resolver a vida dela. A chance dela querer ainda é de 99%. E mentindo, você vai arrumar problema, porque lá na frente ela vai contar pros outros e vai fazer uma propaganda negativa. Foi o melhor conselho que eu ouvi na minha vida. Eu levei pra vida. Eu cheguei pra menina e falei, eu tô errado. E a menina falou, olha que maravilha. E continuou gostando de mim normalmente. Você vê aqui. Olha que coisa interessante. Aí eu pensei, será que isso funciona pra tudo? E um dos grandes segredos da minha riqueza foi falar a verdade. Incrível que pareça, eu sou honesto só de safadeza. É sério. Eu sou honesto sabendo que a honestidade me gera bons resultados. É só de malandragem. Eu sou honesto de malandragem. Porque quando a gente fala a verdade, as pessoas não têm do que reclamar nas nossas relações, não é isso? Então, sejam mais honestos, sejam transparentes com as pessoas que a vida te devolve. Eu juro pra você, começa a usar essa coisa, eu sei que parece que vai dar errado, mas começa a falar as coisas que você pensa de verdade, né? E as pessoas vão confiar na sua palavra muito mais, vão acreditar que você é uma pessoa melhor. E não porque você seja de fato, mas porque você foi honesto só de sacanagem, só de safadeza. Beijo pra você.